Parte 1. Absorvendo energia através do aminoácido. Sinto-me muito honrado em apresentar este trecho deste ensinamento 421 sobre a absorção de campos do universo. Parece um trampolim para o próximo nível da compreensão. Escondido dentro deste ensinamento está o conhecimento fundamental de como viveremos e absorveremos a energia do universo sem matar. O Sr. Cash também esclarece a verdade sobre o ditado: o corpo se cura a si mesmo. Agora sabemos como. Não é apenas memorizar um conceito, mas estamos praticamente testemunhando e experimentando isto o tempo todo através de nossas caixas de CO2 e através dos nossos copos da vida. Nós apenas não sabíamos a ciência disso. Só porque nos chamamos vegetarianos não significa que não estamos matando. Ou seja, se aceitarmos isso, os aminoácidos são entidades vivas e também têm o mesmo direito de existir que nós. Então o que fazemos agora, se não quisermos pensar em nós mesmos como assassinos? Comecemos então repassando brevemente sobre a caixa de CO2 e como ela funciona. Através dos campos magnéticos do material nano, que já é um plasma, e das condições inerentes na caixa, criamos a alma do CO2. Esta alma tem fome de dar, e ao dar, recebe. Os campos magnéticos entram para pegar e eles se convertem em gãs de CO2. Neste processo, uma camada de gordura é criada flutuando sobre a água salgada. Chamamos isto de aminoácido. O aminoácido é composto de carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Lembre-se de que tudo isso está no estado de energia de plasma, que pode se converter em estado da matéria e depois sair desse estado novamente. O estado de gãs está entre o estado de plasma e o estado da matéria. Agora descobrimos que o aminoácido era a lição mais importante que fomos ensinados através da caixa de CO2 e não os gãs. É porque o aminoácido é o que absorve as energias da atmosfera e é por isso que é tão importante. É daqui que vem os 80% de nossa ingestão de energia, enquanto os 20% provém dos alimentos. O grande despertar vem do entendimento de que nosso corpo funciona exatamente como a caixa de CO2. Essa oleosidade que aparece do nada em nossa pele e cabelos vem da atmosfera e não do corpo, como nossos cientistas sempre nos disseram. Isso pode ser muito difícil de aceitar, mas quando você trabalha com a sua caixa de CO2 ou com seu copo da vida, faz todo sentido. É o mesmo padrão que se repete ao longo da vida. É chamado de conhecimento da criação, e agora amadurecemos o suficiente para recebê-lo e compreendê-lo. O aminoácido é aquele elo mágico que nunca sabíamos antes. É o mecanismo pelo qual o ambiente nos alimenta sem ter que matar. Da próxima vez que olharmos para uma caixa de CO2 ou copo da vida, entendemos que ela absorve invisivelmente os campos através da camada de gordura do aminoácido na parte superior para criar os gãs no copo, para satisfazer assim nossas emoções, ou o que chamamos nossas necessidades. Estamos cercados de amor, quer saibamos disso ou não. Na próxima vez em que estivermos doentes, não vamos lavar os aminoácidos, que nosso corpo está criando através da camada oleosa em nossa pele e cabelos, transmutando as energias no exato remédio que precisamos para nos curarmos. Em vez disso, pegaremos um pano úmido para limpar a pele seca, permitindo que novos aminoácidos sejam feitos. Isto é o que a ciência médica atual chama de homeostase, onde o corpo se cura a si mesmo. Mas agora, sabemos cientificamente como isto funciona. O Sr. Cash acrescentou de forma muito amorosa essa parte sobre a unidade de aprimoramento aqui, que muitos de nós talvez tenham perdido esta parte. Demorou muito tempo, muitas vezes, antes que eu captasse isso. Ele construiu um atalho na unidade de aprimoramento. Ao invés de ter que esperar que o corpo passe por este processo de criação do aminoácido, de criar óleo em sua pele, você pode entrar na unidade de aprimoramento. Os campos já estarão reunidos para satisfazer suas necessidades emocionais. Parte 2. Carbono no aminoácido é carbono 14. Na parte 2, o Sr. Cash entra em mais detalhes sobre como o aminoácido funciona e transfere aqueles 80% da energia do meio ambiente. Ele nos deu uma importante dica para mais tarde aqui. Não esqueça que algumas das energias que criamos dentro de nossa alma para absorver as energias do universo
não terminam necessariamente como aminoácido em nossa pele. Isso é apenas para a emoção. Nossa alma precisa absorver certas energias universais, que não são criadas na Terra para que ela sobreviva. Isto faz parte do carbono 14, que é a espinha dorsal da criação dos campos universais. Ele explicou também como ele pode criar radiação a partir da água. O Sr. Cash tem um conhecimento para criar um campo de radiação do carbono 14 dentro da estrutura do carbono que não é conhecido pelo homem. Lembre-se, quando falamos de radiação no nível de plasma, ela não é prejudicial, como a radiação nuclear no estado da matéria. Este é o ponto que a Bélgica usou para acusar o Sr. Cash como terrorista, porque ele fez grafeno no nanorevestimento, que, segundo eles, só pode ser feito com raios gama. Por essas mentiras, os belgas conseguiram conter a tecnologia, mas tudo isso está mudando agora, e eles serão elevados a pó. O carbono 14 guarda o segredo da criação. Precisamos refletir muito sobre isso e lembrar que o carbono no aminoácido pode ser tanto carbono 14 quanto carbono 12 e é controlado através de nossa emoção. O Sr. Cash disse que ele nos deu o carbono 14 em nossas caixas de CO2 sem que nós soubéssemos. Nossas caixas de CO2 guardam o segredo do conhecimento que pode conectar o homem às energias universais. Em certo ponto, ele disse: será que precisamos elevar o corpo inteiro do homem ou apenas criar uma condição de carbono 14 no nível do lugar para o qual queremos viajar? Temos muito a considerar neste ensinamento. Lembre-se que o carbono 12 está ligado ao estado da matéria terrestre, enquanto o carbono 14 é energia universal. Ele também disse que poderíamos escolher a proporção de carbono 14 para carbono 12 no carbono do aminoácido. Finalmente, se entendermos isto, então teremos nosso gerador de energia Magrave. Porque podemos absorver as energias do universo através do carbono 14 e temos a linha de conexão através do carbono em nossas bobinas de Magrave. Hoje as pessoas se autodenominam pelo que não comem. Dizemos que somos vegetarianos, ou comedores de carne, ou o que quer que seja que comam. Nós acreditamos que somos melhores porque não comemos animais. Mas agora vamos abrir um novo capítulo sobre como recebemos energia do exterior e nossa alma se eleva, através dos reinos desta vida. Se você voltar aos meus ensinamentos dos últimos anos, eu sempre disse que o homem consome 20% da comida que precisa e o resto, os 80%, vem da atmosfera. Alguns podemos ver e outros não. E alguns estamos cientes, mas nunca entendemos o processo. Falamos sempre sobre os outros fazendo isto ou aquilo, mas não olhamos para nós mesmos. Estamos fazendo o que os outros estão fazendo também, comendo outras almas. Eu ensinei a vocês em profundidade, mas alguns de vocês nunca entenderam, e a maioria estava ocupada demais absorvendo o conhecimento e não tinham tempo para digerir e entender. Vamos começar com um princípio muito simples, voltando às suas caixas de CO2. Pense no que acontece em sua caixa de CO2. Devido a condições inerentes, criamos deliberadamente a alma do CO2 em sua caixa. Uma alma que tem fome de dar, e neste dar, ela recebe. As caixas de GANs são o único conhecimento que você, como buscador de conhecimento, possui. Você aprendeu a criar um campo de estado gasoso ou matéria. Para criar GANs de cobre, você usou um cobre nanorevestido e um cobre cru, e você cria a alma do cobre. E como a outra placa de cobre está pronta para dar, você cria os GANs de cobre. É o mesmo para o CO2. Você cria a alma do campo magnético de CO2 e, como doador, todos eles vêm para pegar. Então eles se convertem para os GANs de CO2. No entanto, esta não foi a razão para ensinar a vocês o CO2. O ponto mais importante era para você olhar o aminoácido flutuando no topo da água. O aminoácido vem para dar o carbono e, junto com o oxigênio, eles criam os GANs de CO2. Porque agora eu tenho uma necessidade. Eu quero que o CO2 faça algo com isso. Ele satisfaz você produzindo CO2. Da mesma forma que o aminoácido se forma no topo.
porque você tem uma necessidade por ele. Então você o coleta e o coloca de lado. O Sr. Cash aqui se torna bem gentil, como um pai ensinando seu filho. Ele diz: "Olá, o velho ditado. O que você está procurando? O que você perdeu? Qual foi a parte que você não entendeu nesse processo? Por que a sua caixa de CO2 fica saturada e para de produzir CO2? Olá, o que aconteceu com o aminoácido aqui? Ainda não entendeu? O aminoácido é formado para absorver os campos do universo necessários para a transmutação do carbono em GANs de CO2. Vou lhe dar outro exemplo. Vocês veganos e vegetarianos entenderão isso muito bem, porque sentem o gosto e são mais sensíveis a isso. Quando você coloca uma folha de alface em sua boca, você sente o gosto daquela substância escorregadia em cima da folha. Você sente a textura da maciez e o escorregadio das folhas vegetais de sua salada. Esse escorregadio é o aminoácido. E é um ser vivo, ele. Tem uma vida, assim como você. Ele deu a sua vida para que a folha pudesse absorver dele e se alimentar. O valor da folha está na quantidade de aminoácido ou gordura que se encontra em cima dela. Na verdade, você não recebe muito do conteúdo da fisicalidade da folha em si. O aminoácido na folha se converte na energia do aminoácido do seu estômago e então ele se torna parte de sua energia. Se você lavar a folha de forma muito forte com mais sabão, então você retira a maior parte do aminoácido. Você tem que comer mais folhas para compensar a dimensão física do vegetal. A folha usa o aminoácido para absorver a energia do universo para si mesmo, que pode garantir assim sua vida. Mas então você pode perguntar, por que a folha fica seca, despedaçada e depois destruída? Como na caixa de CO2, há uma força de campo entre as duas placas. A força de campo muda entre as camadas superior e inferior da folha, e a força de campo do aminoácido no topo não é forte o suficiente para compensar essa perda, e a folha assim fica amarelada. E então você ainda não pode compensar e ela assim fica seca. No entanto, ela ainda carrega camadas do aminoácido que reuniu durante sua vida útil para absorver a energia do meio ambiente para sobreviver. Ela nunca comeu nada ou consumiu nada, apenas criou uma circulação dentro de si mesma, a mesma que nós temos também em nossa caixa de CO2. Agora nos dirigimos a vocês como humanos. Olá, você acabou de sair do banho e lavou todo o seu corpo com os melhores e mais caros shampoos e sabonetes para se sentir limpo. Por que vocês fazem isso? Por que você se sente bem quando lava seu rosto, suas mãos e seu corpo? Porque você remove o aminoácido que seu corpo absorveu do ambiente. Você o chama de minha pele sai e você lava a pele velha. Mas o que estava em cima da pele velha antes de lavá-la? Era o aminoácido da atmosfera. Isso faz parte dos 80% da energia absorvida do meio ambiente. Parcialmente, esses 80% vieram do aminoácido. Da próxima vez que você estiver sentado brincando com a sua testa e você sentir que ela está um pouco oleosa e gordurosa, diga assim: obrigado por me alimentar. O aminoácido é a essência dos campos que é absorvida pelo corpo dentro. A composição dos campos do trabalho do sangue e do cérebro, eles provam que o aminoácido é absorvido em sua pele, para que sua energia é necessária. Lave-se melhor, absorva melhor. Mas por que envelhecemos? Por que mudamos? Porque a fisicalidade e o batimento cardíaco mudam e o corpo não pode absorver a mesma força de aminoácidos de antes. Agora você só pode coletar um desvio ou um composto do que era antes quando você era jovem. O desvio na força dos campos é o que lhe dá a pele com aspecto de velhice. A pele torna-se enrugada para aumentar sua superfície para absorver mais energia necessária pelos órgãos internos do seu corpo. Agora você entende que não há diferença entre você, a folha e sua caixa de CO2. Todos vocês estão absorvendo energias do meio ambiente, que são campos compostos deste planeta, e é a essência da criação, como o aminoácido. Agora vocês sabem de onde vem 80% de sua energia. Lavem seu rosto com os melhores sabonetes ou sabonetes diferentes. Façam o que quiserem. Sua alma tem uma composição de aminoácido diferente e ela muda.
Você receberá essa variação por algum tempo, até que isso se equilibre. Então, quando você lava, você começa de novo. Agora você entende como o conhecimento do homem sobre a criação está tão de cabeça para baixo. Vejamos por que temos febres, ou temperaturas em nosso corpo, e por que está limitado a 42 ou 44 graus Celsius. Quando você vai além dessa temperatura, você começa a perder as células do cérebro e começa a ter todos os tipos de problemas. Porque essa temperatura dentro da estrutura do corpo, os compostos aminoácidos mudam de posição. E se ela for muito alta, as células se abrem, elas não conseguem se segurar em sua estrutura. É a mesma posição que tínhamos com o cardume de peixe, ou que chamamos de ligação covalente, onde os elétrons não conseguiam se segurar uns aos outros. Agora entendemos a essência da vida do ponto de vista do campo magnético plasmático. Na unidade de aprimoramento, transfiro a energia do aminoácido de uma determinada maneira diretamente para onde ela é necessária dentro do corpo do homem, para que não seja necessário esperar que o aminoácido passe pelo processo de formação de óleo ou gordura na pele, e então o corpo converte para o que ele precisa. Depois de ler isto, de repente percebi. Olha, é assim que o corpo faz seus próprios remédios e alimentos. Não precisamos de fármacos ou agricultores. É exatamente como disse um sábio um dia. A fome traz comida e a doença traz remédio. Eu sempre entendi que, para estar na fisicalidade, que alguém traria isto. E, na verdade, essa foi minha própria experiência. Pessoas do nada apareceram para satisfazer minhas necessidades. Agora eu entendo que, através da alma, isto é, de fato, como a vida realmente funciona, não é algo místico, é simples e natural. Um buscador de conhecimento notou recentemente que os cremes para a pele têm muito zinco neles. Eu disse que sim, porque zinco é o elo da emoção. Não é a camada média da pele onde sentimos tudo, todas as nossas emoções, como somos chocados, acariciados, beliscados ou mesmo agredidos? Se você lida com uma condição de pele, você tem que usar zinco, porque é a combinação entre o zinco e a composição da alma que lhe dá a conexão da emoção e a força do campo para o cérebro e para a alma do homem. Para problemas de pele, eu sempre lhes digo para usar o CO2 e o zinco, e certifique-se de acrescentar de volta o aminoácido de ambos, para que ele faça uma ligação com sua pele. Quando eles colocam o aminoácido, então eles dizem: "Oh, Sr. Cash, funcionou." Funciona, porque entendemos o processo da criação e a interação dos campos. Agora, com o surgimento de novos conhecimentos e tecnologias, trazemos uma nova dimensão, um novo know-how. Podemos criar pedras que absorvem certos plasmas através do aminoácido que está na pedra, que pode então criar uma condição no corpo. Assim, agora podemos simplesmente dar-lhe uma pedra para você colocar no seu bolso. É porque sabemos que você é humano e que precisa estar conectado ao aminoácido da pedra. Então, da próxima vez que você tocar seu anel de diamante ou seus brincos de prata, não os limpe ou passe pano neles. Em vez disso, os alise no aminoácido da prata e veja que sentimentos você tem. O aminoácido que você cria nos metais dará um significado diferente para as joias. A maioria de vocês as tirará e nunca mais as colocarão, porque já satisfez aquela fome de posse naquele campo de força. Isso vem do contato com a dimensão do campo direto da joia. Você não sentirá a necessidade de usar joias, porque em essência você criou a sensação dentro de si mesmo e receberá isso sem ter a joia para estar lá, de que ela absorve parte do aminoácido. Como muitos de vocês sabem, durante anos eu não uso nada, porque essas joias são bens. Tenho tudo o que preciso, por isso não preciso ter algo apegado a mim para ter algo mais com isto. Agora vocês entendem por que falamos sobre aminoácido. Porque se você olhar a combinação do plasma dele, é um ciclo completo e é sustentável em todas as dimensões. Mesmo se você secar uma fruta, o aminoácido ainda está dentro dela, porque ela pode mudar sua composição. Tudo que ela precisa é de uma transferência de energia em uma determinada direção ou dimensão. A razão pela qual regamos nossas plantas é para criar essa conexão e interação com o aminoácido no ambiente. A planta recebe energia através dessa interação com o aminoácido. Quando colocamos uma semente no solo, ela cresce. Por quê? E qual é a essência disso?
As camadas da Terra são preenchidas com uma determinada força de aminoácido. Quando enterramos a semente e depois a regamos, ela recebe e cresce. A água permite que ela se conecte ao aminoácido nas camadas da Terra, o que então permite que ela comece a absorver campos do ambiente para a criação de GANs, como o que acontece em nossa caixa de CO2. O aminoácido é aquele elo mágico que nunca sabíamos antes. É o mecanismo pelo qual o ambiente nos alimenta sem ter que matar. Então, da próxima vez que olharmos para uma caixa de CO2 ou copo da vida, entendemos que ela absorve invisivelmente os campos através da camada de gordura aminoácido na parte superior para criar os GANs no copo para satisfazer nossas emoções ou o que chamamos nossas necessidades. Estamos cercados de amor, quer saibamos disso ou não. Na próxima vez em que estivermos doentes, não vamos lavar os aminoácidos que nosso corpo está criando através da camada oleosa em nossa pele e cabelos, transmutando as energias no exato remédio que precisamos para nos curarmos. Em vez disso, pegaremos um pano úmido para limpar a pele seca, permitindo assim que novos aminoácidos sejam feitos. Isso é o que a ciência médica atual chama de homeostase, onde o corpo se cura a si mesmo, mas agora sabemos cientificamente como isso funciona. O ensinamento de hoje é sobre tentar entender o funcionamento do aminoácido e como ele transfere energia, de onde vem os 80% que recebemos do meio ambiente. Não esqueça que algumas das energias que criamos dentro de nossa alma para absorver as energias do universo não terminam necessariamente como aminoácido em nossa pele, isto é, apenas para a emoção. Algumas das energias se transferem como um aminoácido dentro da célula do corpo. Algumas delas se transformam em neutrinos, porque apenas dão um pouco de energia para o que é necessário e o resto continua através do corpo. Absorvemos apenas o que é necessário para a criação de campos energéticos específicos no campo da força da alma do homem. Estas energias não são criadas na Terra, porque a condição atmosférica do Sistema Solar não permite isso, mas ainda assim é necessário para que a vida exista. Agora você entende por que no passado eu disse que absorvemos os campos de carbono 14 do universo, porque não o temos aqui neste planeta, mas a alma precisa dele para sua existência. Chamei isto de vitamina H, ou em alguns casos, o fator X no processo de criação. A vitamina H é um campo necessário para a saúde, que não existe para o homem neste planeta. Quando viajamos na profundidade do espaço, receberemos esta força de campo, ou o que chamamos de vitaminas, para satisfazer as necessidades do corpo do homem, para que ele não tenha câncer, pois ele absorve isso sem a filtragem da atmosfera, do sistema solar ou da galáxia. Recentemente eu disse de forma muito direta à AIEA, quando eu posso criar material nuclear a partir da água, por que é que você está tentando nos restringir? Posso criar raios gama e até mesmo raios cósmicos a partir de apenas um copo d'água. Não foi isso que eu fiz quando mostrei os paraquedas não revestidos e que a maldita nação abandonada da Bélgica me colocou como um terrorista? A razão pela qual eles disseram aos governos que eu era um terrorista é porque eles disseram que a única maneira que eu poderia ter criado grafeno nos paraquedas era através do uso de raios gama. É claro, eu nunca usei raios gamas. Os belgas mentiram. Eu criei um campo que, dentro da estrutura do carbono, permite a criação de carbono 14, no nível de radiação. O carbono 14 é a espinha dorsal da criação dos campos do universo, mas o homem ainda nem sequer entendeu como criar o carbono 14. É porque eu tenho o conhecimento do universo e entendo a interação dos campos. Olá, H2O. Olá, oxigênio é 16. 2 hidrogênios é 2. Se eu posso mudar os 2 hidrogênios de uma forma específica para deutério, o que eu sei como fazer, isso não me deixa com carbono 14? Agora você entende o que a Bélgica fez comigo. Eles me transformaram em um terrorista, um criminoso. Não fizeram isso com um cara que disse que a Terra não era o centro do universo? Eles o enforcaram em uma igreja em Pisa. Agora você entendeu.
Agora você entende como a falta de compreensão e ignorância tornou-se como nos tempos medievais, com aquela maldita nação da Bélgica, com os criminosos, os pedófilos, onde o objetivo é abusar do corpo e da ciência, o corpo das crianças. Nós demos à humanidade a tecnologia mais avançada, e o que eles fizeram? Eles fizeram de nós um criminoso. Nós os puniremos por eles não recebendo conhecimento. Eles nos atrasaram por 8 anos, mas agora vamos abrir isto. Entender o conhecimento é mais importante do que tentar usar o conhecimento, porque quando o entendemos, podemos aplicá-lo quando precisamos dele. Mas é preciso saber como utilizá-lo. Você tem que saber que condições você cria que levam ao que você precisa. A orientação do carbono 14, na interação dos campos do universo, cria continuamente os campos, o que leva à criação dos raios cósmicos. Quando o homem entender isto, o homem abriu o segredo da criação. Para mim, como passageiro do universo, é o ABC da ciência. Na verdade, este é o A, porque sem ele você não pode ter o B. Mas você ainda não entendeu isto. E um pedófilo fez a maior ciência do trabalho da vida do homem um crime. Então eles enviam uma mulher para certificar de que o cientista seja morto, para que eles possam fazer o que quiserem. Olhe para sua caixa de CO2. Eu lhe dei o conhecimento da criação através da criação do CO2. É por isso que eu dei isto a você primeiro, para que você pudesse entender e estudar como funciona a criação. Você tem o carbono 12 e o que eu acabei de lhe explicar sobre o que acontece com o oxigênio na presença dos hidrogênios. Eu não lhe dei o carbono 14 sem que você soubesse? Eu lhe dei o alfabeto básico da criação no mundo do Criador, mas você ainda está preso ao que está acontecendo com o CO2. Você usa radiação no corpo do homem, você a chama de B12 ou B9. Quando você engravida, eles lhe dizem para tomar ácido fólico. Esta é a radiação usada para a divisão celular. Eu lhe dei a criação de radiação a partir dos campos do universo, mas você ainda está enredado com um aminoácido e o que fazer com a criação de ganhos de CO2. Se você entender isso, em sua caixa de CO2, eu lhe dei tanto conhecimento terreno quanto conhecimento do universo, em como a criação funciona. Mas ainda assim você não entendeu. E eu tenho feito isso há anos, me perguntando quando os homens vão ver o que eles têm em suas mãos. Vai e veja o relatório da IMEC, que diz que eles detectaram grafeno nos primeiros paraquedas que demos ao governo da Bélgica para testarem. Eles disseram que isso está usando raios gama nucleares, que Kesh é um terrorista. Maldita seja a nação que tem retido a humanidade por 10 anos. Vou ver o fim da nação da Bélgica e do sangue da Bélgica neste planeta, porque eles já fizeram dano suficiente. Não apenas para a humanidade, mas para os filhos do homem também. Esta raça nunca deveria ter sido criada e não deveria ter trazido todas essas dificuldades à humanidade. Quando desejamos um fim a algo, então o processamos para que isto se chegue ao fim assim. Porque o resto da humanidade tem que seguir em frente e viver com o prazer do conhecimento. Já lhes expliquei antes que viemos aqui à Terra para provar, testar e compreender. Eu tive que vir aqui para entender este processo da humanidade, que vive dentro deste sangue da Bélgica, e agora sabemos o que fazer com isto. Vamos elevá-los para que eles não existam. Mas os elevamos à estagnação do universo. Não os promovemos a algo superior, porque eles têm que aprender. Escute os ensinamentos, vocês se tornarão pó na alma do outro, porque não amadureceram para entender. Volte aos ensinamentos originais e compreenda as caixas gigantes que lhe demos. Olhe para ela agora com um novo olhar. Na dimensão do conhecimento universal, não na dimensão do conhecimento de plasma do homem. Eu lhe dei o maior presente no conhecimento da humanidade e do universo, se você souber como utilizar isso. Eu lhe dei o material nano para a conversão. Eu lhe dei a compreensão da tecnologia nano criada a partir das matérias de si mesma. Entenda que, em conjunto com os outros, você criará as condições de existência. O segredo do conhecimento para conectar o homem com as energias universais está em sua caixa de CO2. Volte a ela e refaça ela, mas desta vez não olhe apenas para a dimensão de um CO2, olhe para ela na dimensão dos campos de transporte e divisão no nível universal. Se você entender isto, então você poderá ver o que será alcançado na unidade de aprimoramento, em levar o homem ao espaço. Preciso elevar todo o corpo do homem para transportar? Ou apenas criar uma condição do carbono 14
no nível da dimensão do lugar no universo. Então eu posso entregar a alma a esse ponto e a posição, seja em Nova York, na Lua, em Júpiter ou em outra dimensão do universo. A tecnologia de hoje é tão madura, o que lhe ensinei é tão completo, que se você entender isto, o homem não ficará na dimensão da fisicalidade para sofrer. Vocês têm ambas, as duas principais linhas de comunicação do universo em suas mãos agora. Voltem aos meus ensinamentos. Voltem a todos os ensinamentos médicos. Voltem cada vez que tocamos na saúde do homem. Dissemos que carbono é um conector. Carbono é a linha de comunicação. Está no macro e no micro. Na dimensão da fisicalidade do homem você tem o carbono 12. E na dimensão universal você tem o carbono 14. Em algumas partes do universo, pessoas são criadas a partir do carbono 16. Em outras partes, do carbono 8. Entendo o porquê. Qual é a proposta? Qual é o entendimento disto? Que campos eles criam para permitir a criação e sustentar um plasma que chamamos de vida? Foi-lhe ensinado o conhecimento fundamental tanto dos estados da matéria humana e terrestre, em paralelo com o conhecimento da comunicação universal e do processo de compreensão universal. Você pode ver o artigo da KF Plasma Times de maio de 2019 sobre o carbono 14. A chave para o homem se tornar um passageiro do universo em qualquer dimensão sem fisicalidade é a sua caixa de CO2. É a conexão entre o universo e os estados da matéria terrestre.